Olá pessoal, aqui é a professora Thaís Marinho e nós vamos iniciar agora a nossa parte 2 da videoaula Medidas de Prevenção da Infecção Relacionada à Saúde. Olá pessoal, aqui é a professora Thaís. Nós vamos dar continuidade à nossa videoaula com a parte 2 da aula intitulada Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, IRAS. Agora nós vamos tratar das IRAS divididas por topografias, assim como é apresentado no manual do Ministério da Saúde, Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Esse é o caderno 4 e no capítulo 1 ele traz as medidas de prevenção da pneumonia relacionada à assistência à saúde e no capítulo 2 as medidas de prevenção de infecção do trato urinário. E são das medidas relacionadas a essa topografia, a essas topografias, que essa videoaula se refere. Então, em relação às medidas de prevenção à pneumonia relacionada à assistência à saúde, nós sabemos que a pneumonia relacionada à assistência à saúde é principalmente de origem aspirativa, como fontes que originam essa pneumonia, nós temos. Vou começar de novo esse slide. Nós sabemos que a pneumonia relacionada à saúde é principalmente de origem aspirativa e que as fontes estão relacionadas às secreções das vias aéreas superiores, à inoculação exógena de material contaminado e ao refluxo gastrointestinal. Comumente, esse tipo de pneumonia acontece a partir de microaspirações silenciosas. Raramente acontecem macroaspirações, onde o paciente evolui para a insuficiência respiratória grave, que é rapidamente progressiva e é um quadro anunciado, né? Muitas vezes a aspiração acontece e nem os profissionais em torno do paciente, nem o próprio paciente se dá conta de que aquela situação provocará uma IRAS. Raramente a pneumonia é ocasionada pela disseminação hematogênica a partir de um foco infeccioso à distância. Então, ela acontece mesmo por um foco pulmonar primário, né? Aí nós temos uma figura que vai elucidar a patogênese das pneumonias hospitalares. Então, fatores ali envolvendo o hospedeiro, antibióticos e outras medicações, cirurgias, mãos, luvas, equipamentos contaminados e principalmente a terapia respiratória, né, propiciarão ao paciente uma colonização da orofaringe ou uma colonização gástrica por micro-organismos que serão levados até as vias aéreas profundas do sistema respiratório por meio de uma aspiração. Essa infecção vai depender aí do número e da virulência do patógeno, para então ser avaliadas as repercussões clínicas, né, desse micro-organismo presente então no sistema estéreo, que seria o sistema respiratório em suas vias profundas. Então, a gente tem as defesas do pulmão tentando combater, né, essa fonte exógena que está causando infecção. E nós temos aí a translocação dos micro-organismos tentando então promover a infecção. E aí nós temos uma figura de uma radiografia
elucidando que, de fato, né, chegou-se a uma infecção provocando pneumonia. Os pacientes em ventilação mecânica são um grupo de risco aumentado para pneumonia. Por quê? Porque acontece uma pneumonia específica, intitulada de pneumonia associada à ventilação. Seria a principal pneumonia relacionada à assistência à saúde. Este risco maior dos pacientes em ventilação deve-se a 3 fatores: a diminuição das defesas do paciente, ao risco elevado de ter as vias aéreas inoculadas com grande quantidade de material contaminado e a presença de micro-organismos mais agressivos e resistentes aos antimicrobianos no ambiente, nas superfícies próximas e nos materiais em volta do paciente. Aí, então, a gente tem uma figura, não a foto, mas precisamente, de um paciente em ventilação mecânica. Então, a gente vê o tubo saindo da cavidade oral do paciente, essa traqueia com filtro que liga, então, o tubo do paciente até o ventilador mecânico, que é este aparelho. Certo? Então, toda essa situação chamada ventilação mecânica coloca o paciente numa suscetibilidade maior de adquirir uma pneumonia. Os fatores que aumentam a colonização da orofaringe e do estômago por micro-organismos são a administração de agentes antimicrobianos, admissão em UTI e a presença de doença pulmonar crônica de base. Em relação à aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal, nós temos aí como fatores de risco a intubação endotraqueal ou intubações subsequentes. E ainda a utilização de sonda nasogástrica. O uso prolongado de ventilação mecânica com exposição potencial a dispositivos respiratórios e contato com mãos contaminadas ou colonizadas de profissionais de saúde também é um fator de risco. E além de fatores do hospedeiro, como extremos de idade, desnutrição e imunossupressão, que fragilizam aí as condições do paciente. Em relação às medidas de prevenção contra pneumonias relacionadas à assistência à saúde, nós temos as medidas gerais, as medidas específicas recomendadas para a prevenção de pneumonia e outras medidas de prevenção. Nas medidas gerais estão incluídas a vigilância epidemiológica, o treinamento ou educação continuada envolvendo as estratégias multimodais mencionadas na parte 1 desta videoaula, a higienização das mãos também, muito trabalhada na parte 1 dessa videoaula, né, e enfatizada aí na RDC 42, que obriga a disponibilização de preparação alcoólica nos pontos de assistência. As medidas específicas, muito importantes. Atualmente estão sendo implantados os bundles como medidas preventivas. E o bundle, ele é um pacote de medidas para a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, desenvolvidas, no caso, pelo Instituto for Healthcare Improvement. Essas medidas assistenciais, quando aplicadas em conjunto, fornecem resultados mais robustos do que aplicados individualmente. Por isso que elas foram consolidadas em um bundle e o profissional vai aplicar todas ao mesmo tempo ou subsequentemente a partir do momento em que o paciente, por exemplo, entra em ventilação mecânica, que seria o pacote de medidas: manter decúbito elevado,
entre 30 e 45 graus, a cabeceira do paciente, como pode ser visto nessa figura. Adequar diariamente a sedação e o teste de respiração espontânea do paciente, né, que seria aí uma medida para fazer com que o paciente fique um tempo mínimo possível no ventilador, né? Aspirar a secreção subglótica rotineiramente e fazer higiene oral com antissépticos do paciente. Por quê? Se ele faz microaspirações de saliva, por exemplo, né, da orofaringe, a higiene oral precária desse paciente proporciona o quê? Que as bactérias, então, dessa orofaringe entrem no trato pulmonar, externo. As medidas específicas para a prevenção da pneumonia ainda incluem fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares para evitar a dissincronia ventilatória e assim evitar, consequentemente, as microaspirações, dar preferência por utilização de ventilação mecânica não invasiva, como esses dispositivos que vocês podem ver nas fotos. As medidas específicas continuam como cuidados com o circuito do ventilador, indicação e cuidados com os umidificadores, indicação e cuidados com o sistema de aspiração, evitar extubação não programada, que seria acidental, ou a reintubação, o monitoramento da pressão do cuff, que é esse balonete que pode ser visto aqui na figura, né? O cuff é um balonete que veda a via aérea do paciente, para que a partir do momento em que for instalado o tubo, o paciente então respire apenas aquele ar que é infundido pelo ventilador mecânico. Cuidados com inaladores e nebulizadores, sonda interal na posição gástrica ou pós-pilórica e processamento de produtos de assistência respiratória. Nesse cartaz, vocês podem ver aí os 5 momentos para higienização das mãos, com foco no cuidado do paciente com cânula endotraqueal. Então, a gente já conhece esse cartaz com 5 momentos para higienização geral das mãos. Agora, nós vamos aplicar estes 5 momentos para o paciente que está em ventilação mecânica. Então, número 1. Higienizar as mãos antes de tocar o paciente. Ok. Número 2. Antes de realizar procedimento limpo-asséptico. Aí vem esse quadrado de informações. Imediatamente antes da manipulação da cânula endotraqueal e quaisquer tipos de cuidado oral ou respiratório, tais como realizar procedimentos de cuidado nasal e oral, fixar cânula endotraqueal e manipular a traqueostomia antes de calçar luvas estéreis. Realizar aspiração traqueal e coletar a amostra do trato respiratório por lavagem broncoalveolar ou mini lavagem broncoalveolar antes de calçar luvas estéreis. Número 3. Risco após higienizar as mãos após risco de exposição a fluidos corporais. Então, imediatamente após quaisquer procedimentos envolvendo exposição a fluidos corporais, como por exemplo, realizar procedimento de cuidado nasal e oral, fixar a cânula endotraqueal e manipular traqueostomia. Outro ponto seria realizar aspiração traqueal, coletar a amostra do trato respiratório e após qualquer contato com membranas, mucosas, secreções, objetos contaminados ou secreções respiratórias. Imediatamente após higienizar as mãos, imediatamente após intubar ou extubar o paciente. Número 4, higienizar as mãos após tocar o paciente. E número 5, após tocar superfícies próximas ao paciente. Agora nós vamos para as medidas de prevenção de infecção do trato urinário.
Agora, nós iniciaremos a parte de medidas de prevenção de infecção do trato urinário, conhecidas como ITU ou ITU. A ITU é uma das causas mais prevalentes de IRAS com grande potencial preventivo. A maioria dos casos é relacionado à cateterização vesical e o diagnóstico clínico e precoce, com a realização de exames complementares, promover uma adequada terapêutica dessa infecção, reduzindo as taxas de prevalência das infecções urinárias locais e ainda a aplicação de protocolos elaborados entre equipe assistencial, CCIH, comissão de farmácia terapêutica e laboratório de microbiologia e protocolos ajustados aos resultados das culturas, certo? E as hemoculturas trariam informações adicionais, porque a sepse com foco urinário evolui aí, então em 20% das ITUs, Ou seja, 20% das ITUs resultam em sepse de foco urinário, o que pode ser diagnosticado por uma hemocultura. A hipótese diagnóstica em pacientes com febre sem foco aparente é prioritariamente a infecção de trato urinário. As definições de infecção de trato urinário relacionada à assistência à saúde estão discriminadas nesse quadro 1, que apresenta infecção de trato urinário relacionada à assistência à saúde associada ao catéter vesical, mas não é só essa. 2.2. Infecção de trato urinário relacionada à assistência à saúde não associada ao catéter, ou seja, não foi instalado catéter naquele paciente ou há um tempo hábil para confirmação de que essa infecção não foi levada por um catéter instalado previamente. Outras infecções do sistema de trato urinário seriam aí ITU não relacionada ao procedimento urológico, cirúrgico ou não, diagnosticada após a admissão em serviço de saúde, que não está em seu período de incubação no momento da admissão. Certo? Vamos dar continuidade. Em relação à epidemiologia e fatores de risco, nas ITUs, de 30 a 45% das IRAs em pacientes adultos são ITUs. Vou começar de novo esse slide. ITUs, aí constituem 35 a 45% das IRAs em pacientes adultos. A densidade de incidência vai de 3,1 até 7,4 por 1.000 catéteres por dia. De cerca de 16 a 25% dos pacientes de um hospital são submetidos a cateterismo vesical, seja de alívio ou demora. E a indicação clínica equivocada ou inexistente de catéter vesical é um problema, ou seja, o uso desse dispositivo no momento em que ele não é necessário, certo? Aí a gente pode ver na figura o catéter vesical de demora, ou sonda vesical de demora, também conhecido como sonda Foley. Pode ser aí de 3 vias ou de 2 vias e algumas estão com o balonete inflado para vocês verem, Esse balonete é o dispositivo que vai prender a ponta da sonda no interior da bexiga. Mais à frente nós teremos uma foto mais elucidativa. O tempo de permanência da cateterização vesical é um fator crucial para a colonização e infecção, seja ela bacteriana ou fúngica. A contaminação pode ser intralumeal ou extralumeal. A formação de biofilme, que é um filme de bactérias aderido à membrana, seja dentro ou fora do catéter, é o mais comum. E determinar a virulência bacteriana é importante, porque esse biofilme aí, então, vai marcar a adesão ao epitélio urinário, a colonização intestinal, perineal e do catéter.
O crescimento bacteriano inicia-se após a instalação do catéter, numa proporção de 5 a 10% dos casos ao dia. Presente em todos os pacientes ao final de 4 semanas de cateterismo, ou seja, infecção de trato urinário e cateterismo, né, é algo que está intimamente ligado. A infecção de trato urinário é uma consequência do cateterismo vesical após 4 semanas de instalação. Por isso que quanto mais rápido retirar esse catéter, menor é a chance de aparecer aí uma infecção. Potencial risco para ITU é menor em catéter intermitente, que ocorre em 3,1% dos pacientes hospitalizados, né? E na ausência de catéter vesical, a ITU ocorre em apenas 1,4% dos pacientes. Então, sempre preferir catéter intermitente, que é um catéter de alívio que o profissional de saúde passa, esvazia a bexiga do paciente e retira após, então, a diurese do paciente. E pacientes acometidos são de ambos os sexos, né, podem apresentar doenças clínicas ou cirúrgicas e a incidência desse tipo de infecção também está relacionada à unidade de internação. Em UTIs é sempre mais frequente. A bacteriúria é transitória e desaparece após a remoção do catéter, que seria aí a presença de bactérias detectadas na urina. A septicemia é um momento que deve ser evitado, né? A ITU deve ser tratada porque a septicemia apresenta alta letalidade e ela aí vai apropriar-se de fatores e fragilidades do hospedeiro. Então, indivíduos com comorbidades, extremos de idade, imunossuprimidos, são sempre mais propensos a evoluírem para a septicemia. Lembrando que septicemia seria a infecção disseminada na corrente sanguínea, né, com foco no trato urinário, ou seja, aquela bactéria que estava instalada no trato urinário, ela se disseminou através dos vasos sanguíneos que irrigavam aquela região. Os agentes etiológicos pertencem à microbiota do paciente, na maioria dos casos. E posteriormente, devido ao uso de antimicrobianos, seleção bacteriana, colonização local, né, por formação de biofilme, fungos, cuidados no catéter ou falta de cuidados com o catéter, né, pode ocorrer aí a modificação da microbiota, ou seja, aquela infecção que inicialmente estava sendo causada por um micro-organismo presente na microbiota do paciente, então, ela começa a acontecer pela proliferação também, ou seguida, né, por um micro-organismo externo e patogênico. Os principais agentes etiológicos das ITUs são bactérias gram-negativas, como enterobactérias e não fermentadores, e gram-positivas, com importância epidemiológica, como por exemplo as do gênero Enterococcus. A sobrecarga financeira relacionada a cada episódio de UTI é muito séria. Um estudo apontou que cerca de 675 a 2.800 dólares são dispendiados para tratar bacteremias causadas por ITU nos Estados Unidos. No pós-operatório, mais 2,4 dias de internação em pacientes cirúrgicos são requeridos para tratar essa ITU, né? Lembrando que o paciente então inicia um ciclo de 24 horas de um antimicrobiano EV e depois, para minimizar os custos, ele segue com essa antibiótico terapia em casa, caso ele tenha condições de alta. No Brasil e no exterior, há uma fragilidade na implantação de estratégias e de medidas preventivas. Há uma percepção universalmente errônea de que
caráter da infecção de trato urinário é menos agressivo, né? Mas será mesmo que a ITU tem menor morbimortalidade e menor impacto econômico em relação às outras viras? Não, não se engane, ela é tão séria quanto. Então, a indicação do uso do catéter urinário é apresentado no quadro 2, né, e ele é só indicado em pacientes com impossibilidade de micção espontânea, paciente instável hemodinamicamente com necessidade de monitorização de débito urinário, pós-operatório pelo tempo menor possível, com o tempo máximo recomendado de até 24 horas, exceto para cirurgias urológicas específicas, tratamento de pacientes do sexo feminino com úlcera por pressão grau 4, com cicatrização comprometida pelo contato da urina na ferida, certo? Então, lembrando, preferir cateterismo intermitente ou drenagem suprapúbica e uso de drenagem externa para o sexo masculino. Práticas básicas para prevenção de infecção do trato urinário. Infraestrutura para prevenção, ou seja, pia, água e sabão adequados. Que mais que nós falamos aí? Dispositivos de álcool gel presentes nos pontos de assistência aos pacientes, certo? Vigilância no processo, né? Ou seja, o técnico de enfermagem vigilante ao manusear este catéter, o enfermeiro vigilante ao passar e retirar uma sonda, o médico vigilante nos resultados de exames desses pacientes que podem indicar uma IRAS por ITU, né? Educação permanente, treinamento das equipes, manuseio correto do catéter, estratégias específicas para a prevenção de ITU relacionadas a sondas de demora. Agora, então, nós vamos para as estratégias de prevenção de infecção do trato urinário associadas ao catéter vesical. O AC e TUAC significa associado ao catéter. Evitar aí a inserção de sonda vesical de demora, remoção oportuna do catéter vesical. Então, revisar sempre a necessidade de manter aquele catéter, lembretes distribuídos no prontuário, escrito ou eletrônico, né, para atentar o profissional se já não está no dia de prescrever a retirada do dispositivo, implantar visita diária com médico e enfermeiro, revisando a necessidade de manutenção do catéter. E lembrar das alternativas à cateterização, né? Seria aí o catéter vesical intermitente, que seria a sonda de alívio, aqui nós temos um exemplo, que ela não tem balonete na extremidade interna, na ponta interna, né? E na ponta externa, apenas uma via para drenagem da urina, com retirada do dispositivo em seguida. E condom, ou seria um preservativo com um catéter associado à sua extremidade, também chamado de UriPen. Esse catéter ele é utilizado de modo que você recobre o pênis do paciente com o preservativo e a urina então é direcionada a um saco coletor por meio do catéter instalado na ponta do preservativo. Ainda enfatizando as estratégias de prevenção da infecção do trato urinário associado ao catéter vesical, nós temos a técnica asséptica para a inserção do catéter urinário e a manutenção do catéter urinário, assegurando aí uma equipe treinada e recursos que garantam a vigilância no uso do catéter. Esse procedimento ele é comumente realizado por enfermeiros na assistência à saúde. Médicos também estão aptos a realizar e técnicos de enfermagem apenas auxiliam o procedimento. Então, aqui a gente tem um material já preparado para a realização do procedimento, né? Aqui, como é
a anatomia do paciente com a instalação do catéter. Então, a gente tem o catéter passando pela uretra do paciente, com a ponta interna dentro da bexiga e o balonete inflado, que permite com que o catéter não retorne pela uretra, certo? E ele tem um orifício na extremidade para que a urina percorra então o interior do catéter, certo? Externamente ao paciente a bolsa coletora, como um sistema fechado, onde não há comunicação com o ar ambiente, né? E essa bolsa coletora que está sendo mostrada nessa outra figura. Em relação ao bundle de ITU, em relação ao bundle de ITU, existe aí um pacote de medidas para prevenção. São elas: adesão às medidas de prevenção, como higiene das mãos, capacitação da equipe, técnica asséptica na inserção, manutenção correta e vigilância do dispositivo. Bexiga: realizar ultrassom de bexiga, ultrassom de bexiga para evitar a Vou começar de novo. O bundle de ITU, então, apresenta aí um pacote de medidas para a prevenção dessa infecção de trato urinário. São elas: adesão às medidas preventivas como higiene das mãos, capacitação da equipe, técnica asséptica na inserção, manutenção correta e vigilância. Ultrassom.
apresentando lá, coçando. Não sei para depois que você modelar. Tá com 3 picadões assim, que eu tô achando que é picadão novo. Agora, você picar de calça, né? É que sim. Na verdade, tava de calça, e aí a hora que a calça tirou o pé dela pra mim, não passou nunca pra mim. Eu peguei no segundo dia que ela tava pelada aqui de sem calça, eu É peguei. muito obrigatório a criança para vestir. Mas aí eu dei o trem, o remédio no chão, porque não tem condição. Nossa, minha coisa tá doendo, minha bunda aí também. Começo da segunda aula. Vamos lá, vamos começar. Esse slide apresenta aí o bundle de ITU, ou seja, um pacote de medidas para prevenção de ITU associada a catéter. Então, ele traz medidas de A a E, sendo A de adesão às medidas de prevenção ao ITU por catéter, como higiene das mãos, capacitação da equipe, técnica asséptica na inserção e manutenção correta e vigilância deste dispositivo. B de bexiga, né, realizar ultrassom de bexiga para evitar cateterização de demora. C, condom e catéter intermitente como alternativas possíveis. E D, direcionar o uso de catéter urinário de demora apenas para os casos com indicações claras. E, para evitar manter catéter urinário por tempo desnecessário. Aqui estão os 5 momentos para a higiene das mãos com foco no cuidado do paciente com catéter urinário. Então, higienizar as mãos antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo e asséptico. Que seria higienizar as mãos quando manipular o catéter urinário e o sistema de drenagem. Imediatamente antes de quaisquer tipo de manipulação do catéter, como inserir ou utilizar catéter urinário de demora, intermitente ou condom, imediatamente antes de calçar as luvas estéreis, e acessar o sistema de drenagem para coletar a amostra de urina, esvaziar a bolsa coletora ou qualquer outro cuidado com a bolsa. Então, 3. Após o risco de exposição a fluidos corporais. Higienizar as mãos quando manipular o catéter, seja para coletar a amostra de urina, esvaziar a bolsa, remover o catéter. 4. Após tocar o paciente. E 5. Após tocar qualquer superfície próxima ao paciente. Essas são as referências bibliográficas. A mensagem que eu deixo é que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Para esse momento de pandemia, que as impossibilidades de vacina, medicamentos, impossibilidade de EPIs de transmissão, impossibilidade em relação à pobreza e às desigualdades do mundo sejam vencidas através de esforços individuais e coletivos. Meu e-mail para dúvidas e sugestões, lembrando que mãos limpas salvam vidas. Ixi, esse final não gravou.